Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 14ª aula para o 6º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao que a gente viu na aula passada, só que na aula passada a gente viu sobre as teorias evolucionistas, certo? Essas teorias mais científicas que explicam e tentam justificar a origem do homem, o surgimento do homem. E aí na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre as teorias criacionistas, que a gente até deu uma abordada, uma pincelada rápida sobre o que seriam essas teorias criacionistas. Mas hoje a gente vai ver na prática como elas funcionam e a gente vai entender que ela não é uma teoria única, certo? Essa teoria criacionista, ela não é uma teoria que tem uma única visão, mas que tem diversas visões em diversos povos e em diversas histórias, certo? E aí a gente vai ver algumas delas também. Então vamos lá observar a nossa aula. Primeiramente, o que é o criacionismo? Conceitualmente, o criacionismo é uma forma de explicação sobre a origem do mundo, onde se busca atribuir à constituição das coisas a ação de um sujeito criador. Então, basicamente, o criacionismo é essa teoria que explica a origem do homem, tentando atribuir essa origem a um sujeito criador, certo? A uma divindade criadora. Continuando. Sem dúvida, essa teoria ganhou espaço em diferentes culturas espalhadas pelo mundo e apareceu muito antes que o discurso científico viesse a tratar dessa mesma questão. Então, é a teoria que é uma das primeiras, certo? Uma das primeiras ideias e primeiras teorias criadas para tentar justificar principalmente o surgimento do homem, os fenômenos que aconteciam na natureza, no mundo, enfim, então é a teoria muito antiga. Continuando. Nos mais diferentes contextos culturais, temos a elaboração de um mito criacionista capaz de nos revelar interessantes concepções sobre a civilização e sobre o que essa civilização produziu, certo? Então, a gente tem diversos contextos culturais que tentam criar e fazer formas de se justificar tudo aquilo que é produzido, tudo aquilo que é vivenciado, certo? E aí, a partir disso, a gente vai ver como essa teoria criacionista, que é a teoria que justifica a origem do homem, o surgimento do homem através dessa ideia de que existe uma divindade superior, um ser criador, certo? E a gente vai ver como essa teoria foi aplicada e foi formulada em algumas sociedades, em alguns tempos da nossa história. Então vamos lá, começando, observem aí. O criacionismo segundo os egípcios. Entre os egípcios, havia a crença de que antes do mundo surgir, existiam somente as trevas e a chamada água primordial, o que faz clara referência ao rio Nilo, certo? Que era o rio que cortava essa região do Egito, que era, enfim, um rio que representava muito prosperidade, porque era a maior fonte de água que eles tinham. A partir dessa água primordial, teria surgido o deus Atum, que deu origem a descendentes responsáveis pela criação dos ares, das terras e do céu. Então, segundo essa teoria criacionista aplicada dentro da civilização egípcia, eles acreditavam que existia no início somente as trevas, certo? E além dessas trevas existia a chamada água primordial, que é essa referência ao rio Nilo. A partir dessa água que deu o surgimento do deus Atum, que foi através desse deus e de seus descendentes que começaram a surgir os fenômenos, como o ar, certo? A terra, o céu e tudo aquilo que acontecia naquela sociedade era justificada e explicada através dessa teoria criacionista que era baseada na crença desses egípcios, certo? Então, os egípcios eles tentaram justificar e explicar a origem do homem, o surgimento dos fenômenos através desse criacionismo que era, enfim, acreditado nessa ideia de que só existia as trevas, a água primordial, depois o deus Atum, e a partir desse surgimento vieram outras divindades que acabaram por formar a civilização e a sociedade de acordo com essa crença egípcia, certo? E aí agora a gente vai ver o criacionismo aplicado em outras sociedades. Observem aí. O criacionismo segundo os gregos.
Na mitologia grega, o criacionismo seria fruto dos filhos gerados a partir de Caos. Caos era o deus primordial, certo? Entre todos, que era um titã, na verdade. Entre todos os descendentes, foi a união de Urano, que é um titã também que representa o céu, e Gaia, que é uma titã que representa a terra, que o mundo teria surgido. Então, segundo os gregos, nessa teoria do criacionismo grego, a gente tem a junção do titã Urano com a titã Gaia, que representa o céu e a terra, e a partir dessa união desses dois titãs, a gente tem o surgimento de deuses, e a partir do surgimento de deuses, a gente tem o surgimento da humanidade. E aí que, inclusive, Zeus, que é o deus de todos os deuses, que vai, enfim, depois proclamar uma luta, uma guerra contra os titãs, e aí vai ter toda aquela história, toda a origem da mitologia grega que a gente conhece. Os outros deuses, Apolo, que é o deus do sol, Afrodite, que é a deusa do amor. Então, para cada um desses segmentos, havia uma divindade criada por essa sociedade grega, certo? E todas elas com o mesmo objetivo: tentar explicar, justificar e trazer à tona os meios e os significados desses processos que, para aquelas sociedades naquele período, só se baseariam através da fé. Então é por isso que o cristianismo, a teoria criacionista, ela teve um significado muito exemplar nesse período, porque a gente ainda não tinha muito conhecimento científico das populações em geral. Então, todos aqueles acontecimentos que se tinha no mundo eram justificados através dessas teorias criacionistas, de que eram vontades dos deuses, tudo tinha a ver com essa divindade superior, certo? Então, esse foi um pouco desse criacionismo criado pelas sociedades gregas. E aí vamos para uma outra teoria criacionista: o criacionismo judaico-cristão, que é o criacionismo que a gente costuma saber e costuma conhecer, costuma entender, porque é o que mais faz parte da nossa vivência dentro da nossa atualidade, certo? É o que a gente mais consome como teoria, que é a teoria do criacionismo judaico-cristão. Uma das mais conhecidas narrativas criacionistas do mundo ocidental foi instituída pelas religiões judaico-cristãs. O chamado criacionismo bíblico relata que Deus teria feito a Terra em 7 dias. No primeiro dia, teria construído o universo e a Terra. No segundo e no terceiro, estabeleceu os céus, as terras e os mares do mundo. Nos 2 dias seguintes apareceram os primeiros seres vivos e a separação do dia e da noite. E no sexto e último dia surgiram os demais animais e o homem, certo? Então, a teoria do criacionismo judaico-cristão, como a gente estava abordando aqui, que eu acabei de comentar com vocês, é a teoria que é a mais conhecida, certo? Dentro de toda esse período, de todas essas explicações dessas teorias de surgimento do homem. Então, a teoria do criacionismo judaico-cristã estabelece que o homem foi feito por Deus, certo? Através desse período de 7 dias, que foi o período em que Deus criou todo o que a gente conhece hoje como terra, humanidade, tudo que foi criado por Deus, certo? Nesse período de 7 dias. E a partir daí a gente tem todas as histórias, todas as vivências que são contadas na Bíblia, que é o maior livro, que é o livro sagrado, um dos maiores livros do mundo, mas dentro do criacionismo judaico-cristão é o livro que explica, conta e justifica todas essas histórias de surgimento da humanidade, certo? Até, enfim, os períodos de presságios e acontecimentos que ocorriam. Então, o criacionismo judaico-cristão, basicamente, essa teoria do criacionismo que a gente conhece, certo? Que a gente costuma aprender, que é esse criacionismo de que Deus que fez o mundo e criou todas as coisas que nele habitam.
Então, as teorias criacionistas, elas têm essa visão, certo? São teorias que são criadas a partir da ideia, da fé, da crença, daquilo que se acredita, certo? Também há embasamentos em determinadas situações, contos, esclarecimentos, mas essa teoria, como a gente vai ver agora, ela é a teoria que é criada através dessa fé, certo? Dessa crença das pessoas. E aí, continuando, observem aí. A gente tem o neocriacionismo, que é outra ideia do surgimento do criacionismo. Com o surgimento da teoria evolutiva, muitos passaram a criticar sistematicamente as teorias criacionistas e passaram a considerá-las uma espécie de pensamento falso. Então teve todo esse processo, porque quando a ciência começa a justificar, a provar e a mostrar que determinados fatos e determinadas coisas aconteciam de determinada maneira, que ia contra as ideias do criacionismo, esse criacionismo passou a ser visto como uma ideia falsa, certo? Uma ideia que não tinha embasamentos, justificativas científicas e que comprovassem aquilo que eles estavam abordando. Mas aí, continuando, observem aí. Em contrapartida, muitos criacionistas passaram a advogar em defesa do neocriacionismo, teoria onde a vida teria sido atribuída por um ser superior que abriu portas para que todo o processo evolutivo acontecesse. Lembra que a gente discutiu na aula passada sobre as teorias do evolucionismo, de que o homem evoluiu dos seres primatas, enfim. O neocriacionismo ele vem com base no criacionismo, então Deus que criou o homem, que criou a Terra e que possibilitou que o homem existisse, mas foi através do evolucionismo em que esse homem foi se modificando, se tornando aquilo que ele é hoje. Então, basicamente, é uma junção das duas teorias para tentar justificar os fatos que ocorrem no mundo, certo? Esse é o neocriacionismo. E aí, para finalizar, observem aí, a gente tem a importância das várias teorias. Qual é a importância da gente ter várias teorias? Podemos colocar as duas teorias em grau de importância equivalente, ao admitirmos que ciência e religião possuem grande importância no interior de muitas culturas. Dessa maneira, antes de detrair alguma dessas teorias, seria interessante encará-las como formas de interpretação distintas do mundo, sem necessariamente colocar em disputa o alcance de uma verdade absoluta. Pautadas em princípios distintos, criação e evolução podem coexistir no campo de debates desse assunto milenar. Então, a gente pode sim ter a junção dessas duas teorias que podem sim se fundamentar na visão e na justificativa de explicação do porquê o homem surgiu, porque os fenômenos acontecem, porque a gente tem a natureza, porque a gente tem a distinção de animais, de racionais, de irracionais. Então, tudo isso pode ser justificado com base nas duas teorias e não exclusivamente em uma ou outra, certo? E aí vamos lá para a nossa atividade. Observem aí. Primeira questão. Qual a importância de conhecer diferentes teorias? Letra A. Definir a melhor teoria de todas. B. Escolher a única teoria correta. C. Descartar as teorias erradas. Ou D. Conhecer diferentes interpretações do mundo. A alternativa correta é a letra D, certo? A importância da gente conhecer diversas e diferentes teorias é a gente entender que essas diferentes teorias elas mostram interpretações do mundo que fazem parte de diferentes visões, diferentes culturas, diferentes contextos, certo? Então é isso, esses eram os objetivos da nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender essas teorias, essas diferentes visões e interpretações. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação e a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até uma próxima aula.